A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 350º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, chegamos ao final do livro 1 de Timóteo. Trago para a leitura os capítulos 4, 5 e 6. A inspiração do dia. Instruções a respeito do ministério de Timóteo. No capítulo 4, destaco: apostatarão alguns da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 1. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. Primeiro, aparecerão na igreja pastores de grandes capacidade poderosamente ungidos por Deus, alguns realizando grandes coisas por Deus, e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e, paulatinamente, se voltarão para o espírito, enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Segundo, muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará poucas resistências em muitas igrejas. Terceiro, a popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa oposição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e na igreja. Quarto, a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada, e a conscientização de que homens de grandes dons e unções espirituais podem enganar-se e enganar outros com a sua mistura de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente, praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor de Deus. Quinto, os crentes fiéis não devem pensar que, pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos dias, não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que, nos últimos dias, salvará todos quantos invocarem o seu nome e que se separarão dessa geração perversa e que ele derramará sobre eles o seu Espírito Santo. Se o exemplo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Uma das qualificações mais importantes para o dirigente eclesiástico é que ele seja um exemplo para os demais crentes. A palavra grega traduzida exemplo é tupos, que significa modelo, imagem ideal ou padrão. O pastor, antes de mais nada, deve ser um modelo de fidelidade, de pureza e de perseverança no viver religioso. Somente deve ocupar o cargo de pastor da igreja o homem do qual a igreja possa dizer aos seus membros: este obreiro tem uma vida cristã digna de ser imitada. E por fim o versículo 16: fazendo isto, te salvarás. Alguns deveres pastorais de Timóteo eram viver uma vida santa, permanecer receptivo à operação e dons do Espírito, ensinar a sã doutrina, guardar a fé e vigiar sua própria vida espiritual. Essas coisas eram essenciais à própria salvação, presente e futuro, de Timóteo, e que para aqueles a quem ele pastoreava. No capítulo 5, destaco: de noite e de dia em oração. Preste atenção na mensagem no versículo 5. As viúvas que se dedicarem à grandiosa obra da oração devem receber honra, reconhecimento e ajuda, se necessário for, da igreja. Vem à memória a viúva Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia. Lucas capítulo 2, versículo 37. O cristianismo primitivo chamava a viúva desse tipo a intercessora da igreja e a vigilante da porta e o altar de Deus.
nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos. Segundo parece, a igreja em Éfeso tinha uma lista oficial de viúvas com direito a sustento material por parte da igreja. A igreja prestava essa assistência porque, nos tempos do Novo Testamento, não havia assistência social do governo, nem aposentadoria para viúvas que não tinham família, nem filhos para ajudá-las. Exigia-se, para isso, que as viúvas demonstrassem possuir certas qualificações espirituais, inclusive a perseverança nas boas obras. Esta é uma interpretação do versículo 9. Presbíteros que governam bem. Preste atenção na mensagem dos versículos 17 a 19. Esses versículos dizem respeito à honra apropriada aos presbíteros, que significa pastores, que governam bem a igreja local e que vigiam cuidadosamente o rebanho. Aqueles que, com toda sinceridade, trabalham diligentemente na pregação e no ensino, devem receber duplicada honra. Trata-se aqui de, primeiro, ajudá-los com auxílio financeiro e, segundo, ser-lhes submisso nas questões de conduta da igreja e ensino bíblico. Repreenda-os na presença de todos. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A palavra de Deus oferece princípios e diretrizes no tocante à disciplina dos presbíteros ou pastores. Uma coisa essencial à igreja é pastores de vida piedosa. Daí, as seguintes providências devem ser postas em práticas quando um pastor ou obreiro da igreja pecar e esse pecado for confirmado. Primeiro, os presbíteros não devem encobrir pecados de outros presbíteros, nem guardar silêncio a respeito dos seus pecados. Os presbíteros que pecou deve receber repreensão e ser disciplinado. Seu pecado deve ser declarado diante de todos, isto é, tornado público, a fim de que os demais presbíteros venham a ter temor de Deus, isto é, o medo santo de pecar. Segundo, Paulo os adverte que a disciplina supra deve ser exercida sem parcialidade, nem favoritismo, porque todos eles estarão um dia na presença de Deus, de Jesus e dos santos anjos. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Preste atenção no versículo 22. No tocante à ordenação de um presbítero, Paulo estabelece várias coisas. Primeiro, ninguém deve ser ordenado para essa posição precipitadamente, isto é, a devida cautela e as diretrizes bíblicas devem ser observadas. Segundo, ordenar um homem a presbítero é um ato público diante da igreja, afirmando que a vida desse homem satisfaz o padrão divino da perseverança na piedade. Segundo está escrito em capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Em outras palavras, aqueles que serão ordenados para um cargo de direção espiritual devem ter um passado de fidelidade ao Senhor desde a sua profissão de fé em Cristo. Terceiro, se a igreja ordena ou separa alguém precipitadamente, isto é, sem as qualificações para o ministério, está contrariando as diretrizes divinas e tornando-se participante dos pecados desse homem. A admoestação de Paulo, conserva-te a ti mesmo puro, significa recusar-se a envolver-se na escolha ou ordenação de qualquer pessoa indigna de ser ministro. Usa de um pouco de vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Primeiro, esse texto deixa claro que Timóteo não bebia nenhum tipo de vinho usado pelos judeus dos tempos do Novo Testamento. Se Timóteo tivesse o costume de beber vinho, não teria sido necessário Paulo aconselhá-lo a tomar um pouco de vinho com propósitos medicinais. Segundo, Timóteo começara a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcali na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele devia usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninos da alcalinidade. O vinho usado para o estômago, de conformidade com os antigos escritos gregos sobre medicina, costumava ser do tipo não embriagante. O escritor Ateneu declara que
tome vinho doce, ou misturado com água, ou aquecido especialmente do tipo chamado protrópos, o suco de uva antes de espremê-las, pode ser bom para o estômago, porque o vinho doce, oinos, não deixa a cabeça pesada. 3 Timóteo, por respeito ao apóstolo Paulo, tomaria um pouco de vinho quando necessário, exclusivamente com os fins medicinais. Citar o conselho de Paulo a Timóteo para justificar o uso de vinho embriagante em apoio a bebedores de vinho é distorcer o significado desse trecho. Vamos para a leitura no livro 1 de Timóteo, capítulo 6. Destaco: doutrina que é segundo a piedade. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Qualquer mensagem que não provém do Senhor Jesus Cristo e não contém em si um veemente apelo à piedade e à santidade é um evangelho diferente daquele que é apresentado no Novo Testamento. Homens corruptos de entendimento. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Paulo volta ao assunto dos falsos mestres e informa a Timóteo que deve ser seu conceito de tais homens. A indiferença atual entre as doutrinas antibíblicas é um flagrante desvio da atitude apostólica e desprezo às admoestações claras dadas nesta epístola e nas demais do Novo Testamento. É grande ganho a piedade. Preste atenção no versículo 6. Os falsos mestres em Éfeso praticavam exteriormente a piedade a fim de obterem grandes lucros. Eram impulsionados por uma motivação oculta de cobiça e ensinavam que suas riquezas eram um sinal de que Deus aprovara os seus ensinos. Estejamos contentes. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os crentes devem estar satisfeitos tendo as coisas essenciais desta vida, como alimento, vestuário e teto. Caso surjam necessidades financeiras específicas, devemos confiar na providência de Deus, enquanto continuarmos a trabalhar, a ajudar os necessitados e a servir a Deus com contribuições generosas. Não devemos querer ficar ricos. Milita a boa milícia da fé. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Os termos milita e milícia provêm da palavra grega que significa agonizar. Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A admoestação de Paulo a Timóteo revela claramente que ele crê que a volta de Cristo podia ocorrer durante os dias do próprio Paulo. Os apóstolos do Novo Testamento estimulavam repetidas vezes os crentes da sua geração a esperarem a volta do Senhor durante a vida deles. Amar o Senhor e almejar a sua volta e a sua presença imediata deve ser uma motivação principal da nossa vida. Aquele que tem, ele só, a importabilidade. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Essas palavras expressam a transcendência de Deus, que Deus é diferente e independente da sua criação. Homens, anjos, espíritos ou coisas físicas ou materiais. Primeiro, Deus não deve jamais ser nivelado aos seres humanos ou qualquer outro ser que ele criou. Seu ser e sua existência pertencem a uma dimensão totalmente diferente. Ele habita numa esfera de vida perfeita e pura, em tudo acima da sua criação. Ele não é parte da sua criação, nem sua criação é parte dele. Além disso, os crentes não são Deus e nunca serão deuses, como afirmava a nova era. Sempre seremos seres limitados e dependentes de Deus, mesmo na era do porvir. Segundo, existia uma distinção extrema entre Deus e toda a criação. Deus também está presente e ativo em todo o mundo. Ele vive e se manifesta entre os seus fiéis, que se arrependem dos seus pecados e que vivem pela fé em Cristo. E por fim, o versículo 20. Guarda o depósito.
Pela quarta vez, Paulo exorta Timóteo a guardar a fé que lhe foi confiada. O grego diz literalmente guardar o depósito e refere-se à obrigação solene e sagrada de conservar em segurança um objeto de máxima estima, entregue aos nossos cuidados. Trata-se aqui do Evangelho de Cristo, que nos foi confiado pelo Espírito Santo. Devemos proclamar o Evangelho puro e pleno no poder do Espírito Santo, sempre prontos para defender as verdades preciosas quando atacadas, falsificadas ou negadas. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.